Pai, nós te rendemos graças pelo seu amor que nos alcançou. Sabemos que somos filhos amados porque Jesus se tornou a ponte, a conexão, para que hoje nós desfrutássemos de tudo aquilo que o Senhor separou. Te rendemos graças pela comunhão do corpo de Cristo, que edifica a nossa fé até que o Senhor volte. Clamamos, Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque esse é o desejo do nosso coração, nos reunirmos com o nosso noivo, aquele que nos espera como noivo irrepreensível, sem manchas, mais eficaz, que proclama a sua palavra até que o Senhor volte. Estamos com os corações disponíveis para receber da sua palavra, da sua mensagem, confiando no Espírito Santo que habita em nós. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui para nos render diante de Ti. Oh, Pai, nós te agradecemos por tudo que vamos viver nesta noite, por tudo que estava adormecido e será desperto esta noite. Oh, obrigada, Pai, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Nós temos a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E nós temos o privilégio de começar essa semana abençoada junto com os santos e render glórias a Ti. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigada, pessoal do departamento de música. Deixa eu dividir aqui a água, viu? Aqui, Juba. Pronto, Tá. Bom, graça e paz, igreja, é muito bom estar de volta no meio da família de Cristo, amém? É muito bom ver o rostinho, dar um abraço em cada um. Meu nome é Júlia. Meu nome é Vanessa, mas nos chamamos de Juba. A parceria que veio compartilhar um pouquinho da experiência que está tendo lá na Escola de Missões Rema, que fica em Campina Grande, na Paraíba. Sim, e essa parceria é fruto de uma amizade de 10 anos e por jesuicidência estamos fazendo esse tempo de preparação durante esse ano na Escola de Missões Rema e estamos aí nessa parceria que foi inspiração de Deus para a gente poder estar realizando e cumprindo o ID, que é incentivar as pessoas a obedecerem ao chamado de Deus. Isso. A segunda coisa é divulgar sobre a Escola de Missões Rema, que às vezes as pessoas não têm conhecimento. E a terceira coisa é edificar com aquilo que nós temos aprendido nessa jornada cristã. E hoje nós estamos justamente aqui para compartilhar com vocês alguns dos princípios que nós estamos aprendendo neste ano de preparação tão especial. Exato. E a gente tem um perfil no Instagram para justamente poder compartilhar como é que está sendo esse momento lá em Campina Grande, esse momento de preparação para cumprir uma missão, amém? E ali tem mais informações, @JubaParceria, você por dentro da dupla cacheada. E não é qualquer Juba, é a Juba que representa o quê, irmãos? A Juba do leão, da tribo de Judá. Aleluia! Jesus. Não é uma Juba qualquer, que é Jesus. Amém, irmãos? Exato. A pessoa olha pra gente e já vê o que é Juba, mas não é uma Juba qualquer, é de Jesus. Aleluia! E é isso que nós vamos estar compartilhando, aquilo que nós estamos aprendendo com vocês nesta noite. Vocês estão com o coração aberto para receber dessa semente? Amém. Aleluia. Se puderem nos ajudar com o tempo, só para isso, a gente agradece, só para a gente não ficar aqui até meia-noite, que a gente gosta de falar. Com certeza. E a gente vai estar aqui relembrando, compartilhando com os irmãos e enfatizar a importância de que todos nós fazemos parte da missão de Deus. Não são alguns separados, mas todos nós, como corpo de Cristo, somos chamados para participar da missão de Deus. Mas, afinal, que missão? De onde é que surgiu essa missão? A gente entende que essa necessidade surgiu devido a algo que aconteceu lá no princípio, que os irmãos estão familiarizados com Adão e Eva. No princípio, Deus criou o homem para quê? Para se relacionar, para ser íntimo, para trocar experiências, para estar presente. Mas algo aconteceu que separou isso. A desobediência trouxe o pecado e com ele houve a separação. Imagina o coração de Deus. A minha criação, tanto que eu criei com compaixão, não está mais próxima de mim. E aí o que Deus fez? Uma missão para resgatar essa criação e trazer perto de si. Essa é a missão de Deus, porque a gente vê lá em 2 Timóteo,
fala sobre essa missão. 1 Timóteo fala o seguinte, 2:4. O que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, esse é o desejo ardente que tem no coração de Deus. Essa é a missão que Deus tem para que todos aqueles que respiram, todo aquele ser humano que existe, seja salvo. E não fique por aí. Chegue ao pleno conhecimento da verdade. Porque Deus não deseja apenas um ticket para o céu. Amém? Essa parte é muito boa. Mas Ele quer um relacionamento. E esse relacionamento a gente conhece Ele como Pai. E é justamente conhecendo quem Ele é que a gente pode se aprofundar. Interessante também que a missão de Deus é se tornar conhecido. E a nossa missão é torná-lo conhecido. A Marli pregou no culto de ensino que você pode conferir no YouTube, no canal, maravilhoso para a sua edificação. E ela compartilhou sobre o caráter de Deus e a importância de a gente conhecer e prosseguir conhecê-lo. E, além disso, nós precisamos estar intencionalmente em torná-lo conhecido para quem está ao nosso redor, seja no trabalho, na escola, na faculdade e assim por diante. Amém? E lá em Gênesis, a gente vê que a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, demonstra a missão de Deus, demonstra aquilo que Deus deseja em seu coração, que é se tornar conhecido e abençoar todos os povos, alcançar todos os povos, salvar toda a humanidade. E lá em Gênesis 12:13 diz: abençoarei os que os abençoarem e amaldiçoarei os que os amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. É Deus falando para Abraão e prometendo que todos os povos serão abençoados, alcançados. E isso se cumpriria do Antigo Testamento onde? Na Nova Aliança por meio de Jesus Cristo. Amém? Exatamente, é por meio de Jesus que nós podemos ter essa expressão exata do caráter de Deus e compreender que Ele, como um Pai bondoso, enviou Jesus como expressão do seu amor. E a gente consegue entender a missão, olhar numa perspectiva de João 3,16, aquele versículo tão conhecido, de uma forma diferente. A gente olha como o olhar de Deus tem uma missão aqui, e Ele fez algo para que essa missão se cumprisse. Lá em João 3,16, como vocês sabem, fala o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, com um propósito, com uma finalidade, com uma missão, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa era a missão que Deus tinha no coração, para que todo aquele que cresce em Jesus pudesse ter a vida eterna. E o que é essa vida eterna? É justamente conhecer Ele. Aleluia. E conhecer Jesus a quem Ele enviou. Lá em João 17:3 afirma: esta é a vida eterna. Não é um ticket para o céu, mas é que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aleluia. Esse Jesus que veio aqui com uma missão para cumprir parte da missão de Deus. Olha só como tudo se resume à missão de Gênesis a Apocalipse. A gente reconhece a missão de Deus. E é interessante que quando a gente olha para Jesus, nós estamos vendo o quê? O caráter de Deus. Nós estamos vendo o próprio Pai. Sim. Eu acho interessante uma história que Edson de Lira conta em umas ministrações, que existe um aquário cheio de peixinhos e o seu criador que vai alimentar, vai cuidar desses peixes, vai limpar a água, vai constantemente estar presente ali em comunhão com aqueles peixes. Mas aqueles peixes não compreendem, de certa forma, se assustam com a visão daquele homem chegando com uma mão e colocando a comida, e assustados eles podem ficar. Mas Deus teve uma ideia, uma missão de se tornar um peixinho dentro de um aquário, dentro de um lugar tão pequeno, para que aqueles peixes pudessem compreender a dimensão do amor dele, de que ele não era um Deus distante, que numa antiga aliança poderia ser um Deus com uma sombra que não trazesse clareza acerca do caráter dele. Por isso que ele enviou Jesus, para ser a exata expressão dele, para que aqueles peixinhos pudessem desfrutar da comunhão com o seu Criador. Essa é a missão de Jesus, se tornar um peixe, para que hoje nós pudéssemos estar com ele. Amém? E é justamente isso que fala sobre ser enviado. E eu acho muito legal uma coisa que a gente aprendeu na escola de missões, dessa frase do David Livingstone, que fala o seguinte: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Alguém que foi enviado para as boas novas serem proclamadas no meio daquele aquário, que às vezes não era compreendido. Essa foi a missão de Jesus aqui na Terra. Ser enviado e ter uma vida intencional e com propósito aqui.
Sim, quando Jesus ressurreto aparece para os seus discípulos, ele diz: a paz seja com vocês. Como o Pai me enviou, meu Deus do céu, assim eu os envio. O Pai o enviou para conhecerem a Deus Pai por meio de Jesus. E Jesus nos envia para conhecerem o nosso Deus Pai por meio de Jesus Cristo, que nos salvou, amém? Então nós somos aqueles que são enviados, que faz parte da missão de Deus, amém? Conhecer a Ele, prosseguir em conhecê-lo e torná-lo conhecido, amém? Quem faz parte da grande missão, dessa grande comissão de Deus? Essa é a missão da igreja, irmãos, e nós precisamos assumir isso intencionalmente, e a gente vai ver agora, já que a gente viu a missão de Deus, a missão da igreja, amém? E qual é a missão da igreja? Lá em Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20, diz assim: então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Se ele falou isso antes de falar alguma coisa, algo muito importante tem para ser dito. Toda a autoridade no céu e na terra foi me dado. Presta atenção. Olha só. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como nós podemos fazer discípulos de Cristo? Ele continua, ensinando-os a obedecer a tudo que eu os ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Em 2033, vai completar 2000 anos que essa grande comissão foi ordenada por Cristo. Olha só. Ou seja, nós estamos na última década do 2000 anos da grande comissão. Irmãos, eu acho que essa última década promete. E nós precisamos estar conscientes que fazemos parte dessa grande comissão. E eis-nos aqui, Senhor, porque por onde nós estivermos passando, nós vamos obedecer. Em sermos intencionais, indo e fazendo discípulos, seja por onde formos. Seja se você tem um chamado missionário para ir e ser enviado para uma experiência missionária transcultural, seja para você ir e fazer discípulo por onde você estiver, Brasília, Asa Sul, no seu trabalho, na sua família e assim por diante. E algo muito importante que a gente precisa lembrar é que a grande comissão nos foi confiada, mas infelizmente a distração de muita parte da igreja tem vivido a grande omissão. E o que é omissão? Já ouviram falar do crime omissão de socorro? É aquela pessoa que sabe o que precisa ser feito, mas acaba omitindo. Acaba, por algum motivo, se omitindo socorro. Por mais que ela saiba que ela precisa fazer alguma coisa para prestar socorro, ela escolhe não fazer. Mas hoje a gente está aqui justamente para compartilhar conhecimento e informações, porque nós não seremos omissos, nós seremos ativos e intencionais em não ser parte da grande omissão, mas parte da grande comissão. Amém? Amém. Agora que você está consciente que Deus tem uma missão e você está envolvida nela, agora a gente quer saber como a gente faz para cumprir essa missão. Se de Gênesis a Apocalipse se resume nessa missão, como é que eu posso participar? E existem 3 pontos que a gente vai estar comentando hoje, que é sobre estar orando, contribuindo e indo. Aí você pensa, vou selecionar um que eu gosto, que está agradável, e o restante a gente deixa para o outro irmão do lado. Mas, na verdade, todos nós que somos discípulos somos chamados a fazer essas 3 partes. Mas Júlia tem que ir lá para o Japão junto com o Jefter. Você tem o seu Jerusalém, amém? A gente vai estar comentando um pouquinho mais aqui. Mas que a gente tenha essa consciência de que são essas 3 partes. Que nós, corpo de Cristo, aqueles que temos o coração de Deus e desejamos realizar essa missão, temos que estar fazendo para cumprir essa missão, amém? E a primeira delas que a gente vai estar abordando é a oração, que é o fôlego de vida do cristão, amém? É o embrião, de onde é que surge tudo. A oração, a gente pode ter a ciência na parte da nossa vida pessoal quanto a coletiva. Pessoal, para deixar o Espírito Santo dirigir. Paizinho, o que você quer que eu faça?
Qual é a pessoa que você quer alcançar? Qual o trabalho que você quer que eu esteja fazendo? Onde você quer que eu esteja servindo? É ser intencional na sua vida aqui na terra e reconhecer que o Espírito Santo que habita em você deseja te direcionar. E é na oração que você vai estar ali, ó, Pai, me fala para onde é que eu vou, que o meu barco vai estar na sua direção. As suas águas vão me direcionar para o lugar que eu devo ir. Amém? Aleluia. Então, essa é a oração pessoal, a sua vida de consagração a Ele. E existe também a oração coletiva, que é justamente onde a gente vê lá em Efésios 6, 18, 20, que fala: orem no Espírito. Então, oração em línguas, irmão, é maravilhoso. E no Espírito é quando você permite que o Espírito direcione qual deve ser a causa, o motivo que você deve orar. Amém? Não no nosso natural, mas como a Cíntia comentou no domingo passado, e você pode estar assistindo no YouTube da igreja. Orar no Espírito é uma forma também de estar realizando a grande comissão. Amém? Amém, amém. E continua: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, os missionários, os que estão perto, os que estão distantes, porque quando a gente compreende que a nossa vida com Deus é uma vida vertical, que afeta a horizontal, nós compreendemos que nós devemos orar uns pelos outros, pelas necessidades, pelas autoridades, no lugar à disposição. E é legal que a Secretaria de Missões aqui da igreja te ajuda a saber quais são as necessidades lá do campo, onde esses missionários estão proclamando, declarando a palavra de Deus. Então, lá no grupo da igreja, o pessoal costuma colocar um motivo de oração, como foi feito hoje, colocado lá, se eu não estiver enganada, justamente pelo que nós podemos estar orando, porque somos um corpo, somos um coletivo. Amém? E o segundo ponto da missão de Deus e da gente estar cumprindo essa grande comissão, além de orar, é também contribuir, amém? E em Deuteronômio, aqui 8:18, diz assim: antes, lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, aleluia! Vou ler de novo para vocês ficarem alegres. É Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza. Aleluia! Confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Ou seja, irmãos, o que nós temos nas nossas mãos como recursos é dado por Deus. Cabe a nós, diante de muita diligência, de zelo, de temor, de sabedoria que nós podemos pedir ao nosso Pai e Ele nos dá, administrar aquilo que Ele nos dá, por meio da capacidade que Ele nos deu para adquirir riquezas. Amém? E isso a gente pode fazer como? Administrando. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta. Aqui é o apóstolo Paulo relatando a carta, segunda carta aos Coríntios, sobre a oferta que ele recebeu. E ele falando a importância de administrarmos esses recursos que nós recebemos, pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto. E correto não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. A forma como nós planejamos financeiramente é uma forma também de nós demonstrarmos o nosso zelo por aquilo que Deus tem nos confiado como recursos. Amém? E o que a gente pode estar vendo com isso? Que nós podemos ser abençoados em ser diligentes no planejamento financeiro. A gente compartilha aqui com vocês algo que a gente aprendeu na Escola de Missões e é algo sugestivo para vocês terem como uma referência, uma sugestão de administrar os seus recursos, que possa, de forma, ser efetiva, eficaz, frutífera. Amém? E como a gente faz isso? Cumprindo a palavra de Deus, né? 10% é o nosso dízimo. Olha só que bênção. A palavra de Deus nos dá essa ordenança, esse privilégio de nós estarmos devolvendo ao Senhor a primeira parte. Que coisa linda, né, irmãos? E aí, o que a gente pode fazer com o restante? Aí tem essa sugestão maravilhosa que, de forma equilibrada, a gente pode estar cada vez mais sendo fiéis ao Senhor com aquilo que Ele nos confiou.
sendo diligentes com os nossos recursos, também para que nós possamos estar contribuindo com a grande missão de Deus, confiada para as nossas vidas. Há uma sugestão de a gente ser intencional e separar 5% para ofertas. Irmãos, quando a gente tem a oportunidade de nos associarmos em uma oferta, né? Seja uma oferta em relação a uma reforma, seja uma oferta direcionada a um missionário, a uma família missionária, a gente precisa ver isso como uma oportunidade. Meu Deus, a minha semente está podendo ser lançada nas nações. Que oportunidade é essa? E uma outra sugestão, você reserva 10% para planos pessoais, para sua família, olha só que sucesso, e vai reservando esses 10%, 60% são para as despesas essenciais, né, do custo de vida normal da família ou individual, 10% das reservas e para dívidas, né, se o irmão acabou precisando se endividar, mas em nome de Jesus, irmão, sabedoria chegando para que toda a dívida seja paga à terra. E esses 10% seja somente para a reserva, olha que bênção. Por quê? Porque é importante se planejar para uma viagem, Tulsa, aleluia, Oklahoma, homecoming. É ou não é? E aí esse planejamento faz parte para você desfrutar, irmãos, da vida abundante que o Senhor nos confiou aqui também para ser vivida na terra. E uma sugestão de deixar 5% para sobra. E aí o que é interessante, que a oferta a gente pode ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai te dirigir, irmãos, é muito bom ser crente, porque o Espírito Santo habita dentro da gente e a gente pode ser guiado. E o Espírito Santo, você chega num lugar e ele fala, oferte isso. É mesmo, Espírito Santo, que divertido, você oferta. E aí o que acontece? Aquilo que você semeia, você colhe, porque é o princípio da semeadura. Amém. É justamente o que fala 2 Coríntios 9:10. E Deus que dá a semente para semear e pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Então, tudo que chega nas nossas mãos, a gente precisa reconhecer. É pão ou é semente? É para a gente ou é para alguém? Isso é reconhecer de que a gente é mordomo. Mordomo não tem dono, não é aquele que possui aquelas riquezas, mas está ao dispor do seu servo de fazer conforme for a vontade dele. É para ser aqui? Vai ser aqui. É para ser lá? Para ser lá. É para ser pão? É para mim? Amém. Porque Deus, ele não é apenas o nosso Senhor, mas ele é nosso Pai. E como Pai, ele cuida da gente. Amém? E na continuação do versículo continua. Ele fará com que elas cresçam e dê uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade, porque vem dele, está apenas voltando, circulando nas mãos de que é para estar. Amém? Isso é ser mordomo do Senhor. Sim, e uma outra questão também que a gente pode estar pensando, é que a gente pode estar semeando, principalmente para quem tem um chamado missionário para ir para outras nações ou para alcançar outros povos de culturas diferentes, que você deve ser o primeiro a investir na sua missão. Amém? Você precisa ser o primeiro a lembrar disso, porque o pastor cunhado do irmão Jonatas, Jairo, ele conta essa experiência que ele estava envolvido ali para que pudesse estar colocando um start nos projetos dos pequeninos, e ele falando, poxa vida, a igreja não pega junto, e o Senhor ministrou o coração dele, que ele precisava estar rompendo em também dar para aquilo que ele tinha confiado ao pastor Jairo e sua família. E de fato, se você tem um chamado missionário, seja intencional de também se planejar e ser o primeiro a fazer parte dessa semeadura e da colheita também, amém? E de uma forma coletiva, de ver as oportunidades. Nós temos tantos missionários agenciados na agência de missões, nós temos tantas formas de a gente estar sensível ao Espírito Santo, para que possamos uns aos outros estarmos servindo, cooperando para o cumprimento da grande comissão. Amém. E é legal porque a gente tem uma matéria justamente para dessas orientações, para que a gente seja intencional com aquilo que recebemos. E o professor Cleandro, ele resumiu essa matéria de uma forma muito significativa. Ele falou o seguinte: quando estamos gastando, estamos pensando no presente. Quando estamos poupando, estamos pensando no futuro. Quando estamos doando, estamos pensando na eternidade.
Então, tudo que nós fazermos aqui na terra, seja no presente, com aquilo que nós estamos gastando, seja com aquilo que estamos poupando para ir para a viagem do Homecoming ano que vem, estamos poupando, ou seja, aquilo que nós estamos doando, porque reconhecemos que somos gratos ao Senhor. E tudo que chega nas nossas mãos vem dele. E é para abençoar o corpo dele, para que assim ele possa abençoar outras vidas. Amém? E a gente viu, então, que essa grande comissão pode estar sendo realizada e cumprida pelo corpo de Cristo, orando, contribuindo, e agora a gente pode estar vendo o indo. Em Atos, capítulo 1, 8, diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Era o grande dia e a promessa daquele grande feito em que o Espírito Santo estaria descendo sobre os discípulos. E ali eles estariam revestidos de poder para cumprir aquilo que Deus tinha confiado a ele. E outra coisa, foi uma inauguração. O Espírito Santo já veio sobre nós e nós estamos condicionados e capacitados por este poder para sermos o que, irmãos? Testemunhas em qualquer local. O que a gente aprende é que o nosso chamado não é geográfico, amém? Algumas pessoas têm direção específica para ir, de fato, para alguma região, alguma nação, mas onde estiver vidas, é onde nós estaremos realizando e cumprindo a missão que Deus nos confiou. Amém? E Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Se você quiser, pode colocar Asa Sul, Brasília, Distrito Federal e até os confins da terra. Amém, irmãos? E o que nós precisamos chamar a atenção é justamente isso, porque alguns são chamados para ficar, outros para serem enviados. Enquanto nós estivermos aqui, nessa localidade, nós também podemos estar cumprindo esse ID com intencionalidade. Sabe, não existe separar a sua vida secular, por exemplo, a sua vida profissional, da sua vida sagrada. Ah, na igreja eu sou crente, no meu trabalho eu sou advogado, eu sou economista, eu sou publicitário, eu sou professor. Não, irmãos, na igreja você é crente e lá no seu trabalho você é um filho de Deus, advogado, professor e assim por diante. Amém? Você pode ser o potencial e a luz de Deus aonde você passar. As pessoas vão olhar para você e elas, por meio das suas atitudes, elas vão ser tocadas. Elas vão querer saber o que você tem de diferente. Aí você pode ir por oportunidades. E estrategicamente, guiado pelo Espírito Santo de Deus, e aos poucos revelando o Pai. Assim como Cristo revelou. Amém? Com a sua forma de falar, com a forma de reagir, expressando amor a essas pessoas e intencionalmente evangelizando aos poucos, discipulando essas pessoas, até que possa ter uma oportunidade de essa pessoa confessar a Cristo como Senhor e Salvador da vida dela, e você ir orientando aos poucos para que aquele recém-nascido espiritualmente possa crescer até que Cristo seja formado nele. Amém? Um outro ponto também é, além do evangelismo, é que existe aqueles que são enviados e aqueles que enviam. Exatamente. Então, tem aquele povo que está aqui em Jerusalém, alcançando no trabalho, na vizinhança, e também tem aqueles que vão até os confins da terra em uma missão alcançar aquelas pessoas. Porque Deus deseja que todos os povos sejam alcançados, amém? Não só Jerusalém, não só o Distrito Federal, não só o Brasil, mas todos os povos, amém? E é justamente isso que a gente deve ter a ciência, de que o missionário, não existe um missionário ido, um missionário que foi, mas existe um missionário enviado. Existe uma base de operação que está enviando esses foguetes que irão lá proclamar a palavra do Senhor até os confins da terra, para que todos sejam alcançados. E a igreja é esse suporte, para que esse missionário que está indo até os confins da terra possa fazer a sua missão com excelência, cumprindo aquilo que Deus tem para eles. E é interessante que lá na escola eles comentam sobre os segmentos menos evangelizados aqui no Brasil. E eles comentam que um deles, dentre esses segmentos da população que não são tão evangelizados, está os indígenas, os ribeirinhos, ciganos, sertanejos, que onde vai ser a nossa viagem missionária em novembro. Esteja orando para que eles estejam receptivos ao evangelho, amém? Vocês fazem parte da nossa ida para lá.
orando, contribuindo e indo em Jerusalém por aqui, amém? E nós temos também os quilombolas, imigrantes, surdos também, que é uma comunidade que precisa ser alcançada, e os ricos dos mais ricos e pobres dos mais pobres. E aí você não precisa ter um chamado específico para ir para outro lugar, mas você pode ser usado na sua localidade. Eu acho legal o testemunho que o professor compartilhou com a gente, justamente de que uma pessoa era muito intencional no seu trabalho. Ele perguntava ao Senhor qual empresa ele deveria trabalhar, e ali ele era guiado a reconhecer: eu estou ali naquela empresa para abençoar a vida de alguém, para ser Jesus para aquela vida. E depois que aquele período que ela evangelizou aquela pessoa, que ela foi Jesus, a pessoa mais próxima, ela tinha a convicção de que o tempo tinha fechado naquela empresa. Ela não estava ali para um cargo, para o dinheiro, mas ela estava ali com um propósito de ser o canal de bênção para a vida daquelas pessoas. Então, você, na sua profissão, no seu alcance, pode ser que você esteja ali para alcançar os ricos dos mais ricos. A sua posição vai te dar uma influência que as pessoas vão ter acesso ao Evangelho por meio da sua vida. E aí você vai usar a sua profissão apenas como uma ferramenta para a unção chegar naquele lugar. Então, a nossa vida aqui na Terra é muito intencional. A gente não está aqui para construir um currículo e falar: uau, consegui aquele cargo, sou filho de Deus, sou sensacional. Não, Deus me deu aquele cargo, que por meio daquele cargo eu vou abençoar pessoas. Vidas vão ser alcançadas por meio do meu trabalho, por meio dos meus estudos, aonde eu estiver. Ali está o representante de Deus naquele lugar. Quão precioso é isso, né, irmãos? E é isso que a gente deve olhar os nossos olhos, ou melhor, abrir os nossos olhos para isso, reconhecer como eu posso ser, como eu posso fazer a missão de Deus aonde eu estou. Amém? Sim, e o que a gente pode estar concluindo com essa parte é justamente a gente guardar no coração que existe o papel do missionário, que é aquele que é chamado para ser enviado e ter essa experiência transcultural com outros povos, apresentando o evangelho, as boas novas para este povo que não conhece, e tornar o Deus desconhecido conhecido, ao ponto de essas pessoas desejarem a ter Jesus Cristo e de fato declarar com sua boca que Ele é o Senhor e Salvador de sua vida. E aí, por outro lado, os missionários são enviados, mas a igreja precisa estar consciente do seu papel, que é o quê? Enviar, que é ser essa base de apoio de lançamentos, como a Juju falou, de lançamentos de foguetes. Amém, irmãos? E a gente trouxe um vídeo para justamente representar este lançamento, em que não é simplesmente um foguete sendo lançado, mas toda uma estrutura, um organismo, conjunto de pessoas cooperando uma com as outras para que uma missão que todos assumiram a ser cumprido seja feito de forma efetiva e eficaz. Então, a gente tem esse videozinho aí, Júlia, se você quiser fazer um efeito aí, atenção. Mesmo, pronto para lançamento, estão todos preparados. O missionário está ali convicto do seu chamado, mas existem aqueles que estão dando suporte, pegando tudo em oração, pegando e se envolvendo com ele, dando aquele suporte moral para que ele possa ser lançado para o seu destino, a sua missão. Porque esse é o público, o corpo de Cristo, que pega junto com o missionário. Ele não está sozinho. Para lançamento. Ele está próximo, presente. E todos estão na expectativa para que aquele missionário possa fazer a grande obra, a grande missão, aonde ele for. O missionário está ali, convicto do seu chamado, preparadíssimo, na contagem regressiva, falando: me envie, eu quero alcançar as vidas, por favor. Aleluia, haja fogo, terra é forte. E a base ali toda cooperando, e foi lançado. E ele foi lançado com fogo, vitória para o alvo, para o alto. Aleluia. Irmão, toda vez que um missionário é lançado, você tem que ver um foguete sendo lançado, entendeu? E aí Satanás está chorando, porque quando um missionário é enviado, irmãos, o inferno está para ser saqueado completamente. Jesus voltando e a igreja sendo arrebatada. E ali, essa missão sendo cumprida. Irmão, beleza, foi lançado o foguete. O que acontece depois? O astronauta, o militar vai ficar por ali? O que acontece? Não, irmãos, continua uma comunicação com ele, continua um suporte, continua uma base que vai fazer com que a missão permaneça sendo cumprida. Amém? E aí todos assumem essa missão, irmãos.
Quando aquele pessoal ali, vocês viram que tinha uma plateia vendo o missionário sendo lançado, a gente, como igreja local, precisamos olhar para o missionário sendo enviado desta forma, meu Deus. Mais um missionário sendo enviado pela igreja Asa Sul. Irmãos, quando uma igreja se associa em fazer e se envolver com missões, essa igreja cresce. Cresce. Porque é um princípio, é aquilo que mexe e aquece o coração de Deus. Amém? Então, eis-nos aqui, Senhor, para estarmos envolvidos nos lançamentos dos missionários, não somente da nossa igreja local, mas do ministério como um todo, do corpo de Cristo, porque missões está no coração de Deus. Exatamente. E é legal que o Ministério Verbo da Vida tem essa visão. Você conhece a missão e a visão do ministério que você faz parte? Porque se você está para somar, você também deve estar ali compreendendo onde é que a gente está caminhando, qual é o nosso rumo, qual é a nossa direção. E é interessante que você pode ter acesso a essa missão e essa visão lá no site, no portal deles. E a missão do Verbo da Vida, a igreja que você faz parte, a sua igreja local, é de levar a palavra da fé para libertar o meu povo, libertar o povo de Deus. Essa é a missão, esse é o caminho de que as decisões que são tomadas dentro do Verbo da Vida estão indo, estão se caminhando. E a visão, aquilo que eles querem para o futuro, é justamente alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Esse é o futuro que eles estão caminhando, para que todas as regiões do Brasil, para que todas as nações possam conhecer e Amém. desfrutar dessa palavra da fé que chegou aos nossos corações. Amém? Amém. Irmãos, e o Ministério Verbo da Vida tem algumas ferramentas para cumprir a missão, para alcançar a visão. E algumas dessas ferramentas a gente vai destacar nestes momentos. Vocês estão atentos? Estão preparados? A gente vai começar com aquilo que a gente está nela. A igreja local. Ai, meu Deus, que coisa linda! Gente, quem ama a igreja local? Eu amo a igreja local. A gente é um lugar de crescimento. E olha, quem se envolve, se desenvolve. Amém? Então, quando nós estamos envolvidos na igreja local, nós estamos também nos cooperando uns com os outros para que a missão de Deus possa ser cumprida. O que é que acontece? Alguém chega aqui, a palavra é lançada para que a pessoa possa desfrutar da liberdade de ser aquilo que Deus projetou para ela ser. Amém? A igreja local é uma das ferramentas para que a missão de Deus seja cumprida. Amém? E nós precisamos valorizar, fazer parte e se envolver com a igreja local. E dentro dessa igreja local, nós temos a Secretaria de Missões. Quem é da Secretaria de Missões? Ê, uhul! E qual é a função dessa secretaria, esse departamento que existe dentro da nossa igreja? Ela vai justamente definir as estratégias para expandir a obra missionária. Porque, irmão, você não quer que o reino de Deus seja povoado com o povo de Deus, com todos aqueles? E a gente quer o quê? Estratégia. Amém. Quem está alcançando uma região quer o quê? Não. Mais 10 quilômetros e tá bom. Não, eu quero tudo, eu quero as nações. Sim. Pede minhas nações, eu te dou, pois estamos pedindo aqui. Vamos criar estratégia para expandir, para que mais pessoas possam conhecer e mais pessoas serem incentivadas no seu chamado. Amém? Outra coisa é gerenciar os projetos missionários da nossa igreja, aquilo que está vindo, seja do Japão, de outras regiões, coisas que estão surgindo aqui em Brasília. Essa é uma das funções da secretaria. Ampliar também a visão missionária da igreja nesses ensinamentos, porque a gente tem uma missão. A gente ficou aqui na terra com uma missão, amém? Não é só esperando Jesus voltar tranquilo, mas com uma missão, e é justamente a Secretaria de Missões que vai relembrar isso para a gente. Exato. Por exemplo, este culto aqui é um culto de que, nossa, se eu tivesse tantas informações assim, eu estaria muito mais engajada com missões antes. E é um privilégio estar compartilhando daquilo que a gente está aprendendo na Escola de Missões com vocês nesta noite. E eu espero que vocês estejam sendo encorajados, edificados, despertados, para que nós possamos estar conscientes. Eu faço parte da grande comissão. E além desses 3 pontos, tem o objetivo de manter a igreja informada da expansão missionária no Brasil e no mundo. A Secretaria de Missões, em conjunto com o Departamento de Comunicação e Mídia maravilhosa, que eu sou suspeita de falar, fazem um trabalho em parceria de estar entrando em contato com os missionários e estar compartilhando com a igreja local pedidos de oração e até mesmo informativos, para que a igreja esteja
sempre lembrando dos missionários em campo que estão se preparando para ir ou estão em retorno, está orando, colaborando e contribuindo, amém? Então faz parte disso também. E quando tiver um compartilhamento sobre essas informações nas suas redes sociais, engaje, irmão. Curta, comente, compartilhe, salve, amém? Aleluia, porque assim aquele conteúdo é relevante para alcançar outras pessoas também. Além disso, a Secretaria de Missões ela é voltada para assessorar a liderança local na área de missões. No dia 18 de agosto de 2024 vai ser o Dia Verbo da Vida de Missões, onde a gente celebra que nós somos uma família missionária. Um casal missionário veio cumprindo e obedecendo a direção do Espírito Santo para trazer a palavra da fé e libertar o povo de Deus. E nós somos este povo alcançado. Por isso, nós podemos celebrar neste dia. E não somente neste dia, mas todos os outros dias. E esse dia especial, a Secretaria de Missões faz algo tão lindo, porque é decorado, trazido questões de decoração, até mesmo atrativos missionários para envolver a igreja com essa consciência. E por último, um dos outros objetivos é cuidar, auxiliar o pastor no cuidado missionário, seja do missionário enviado, apoiado, né? Nem toda igreja tem um missionário enviado, mas a nossa igreja, por exemplo, apoia alguns dos missionários agenciados ali da agência de missões. Então, aquela vinheta que fica passando ali são um dos missionários que são apoiados pela nossa igreja. E nós podemos, além desses missionários, também estar se interessando em conhecer os outros missionários e famílias missionárias no portal que tem específico ali da agência de missões e assim poder estar envolvido também no contribuir com a vida deles. Amém? Amém. Justamente, o Ministério tem tanto essa visão de missões que eles criaram uma coordenação, que é justamente para poder informar aqueles que são membros do que está acontecendo, aonde os nossos territórios estão alcançando, aonde a palavra está chegando, amém? Então, o Ministério é muito intencional de justamente poder divulgar essa informação, para que a igreja tenha ciência e possa pegar junto. Você está pegando junto? Amém? Porque é interessante, uma analogia que eles fazem lá na escola, é que existe aqueles que descem o poço pela corda, mas tem aqueles que seguram a corda. A gente não pode ser omisso de deixar a corda depois que o missionário faz, né? Foi, decolou, bacana, mas ele ainda está lá, resgatando os perdidos. Então, nós, como igreja local, precisamos ser aquele que está segurando a corda. Não deixamos de segurar, mas estamos em oração, contribuindo, mantendo contato, que também é algo importante, amém? E é justamente isso. Sim, e aí um outro ponto também, que uma das ferramentas do nosso ministério são as escolas Rema. A escola Rema, por exemplo, no Ministério tem 3 escolas. Uma é o Centro de Treinamento Bíblico, é um curso maravilhoso, xodozinho de várias pessoas, que todo mundo fala, depois do Rema, a minha vida foi uma divisão de águas. Quem já falou isso? Né? E é de fato uma escola preciosa, onde a gente tem a palavra e tem um amor pela palavra, porque é a palavra rema, a palavra revelada que você vai ter contato. E aquelas verdades vai te libertando da religiosidade, de mentiras, sobre aquilo que você pensava que era caráter de Deus, mas aí você vê o Deus Pai, você conhece. E o Rema é um centro de treinamento bíblico mesmo, de treinar nós como seres espirituais a sermos filhos de Deus, praticantes da palavra, operosos praticantes e não ouvintes negligentes, amém? E esse é o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Além disso, nós também temos a Escola de Ministros. A Escola de Ministros é justamente para aqueles que servem a igreja, que servem ali nos dons ministeriais ou no dom, né, do Ministério de Socorros, para que possa estar dando suporte para que a palavra seja pregada e tenha toda a necessidade para que vidas sejam alcançadas nas igrejas e assim por diante. Então, a Escola de Ministros também é sensacional. Quem está fazendo esse ano? Neste ano está tendo o privilégio de estar sendo um dos lugares dessa escola itinerante, porque a cada algum dos períodos de anos, eles vão passando por algumas cidades e você pode estar cada vez mais capacitando com a palavra de Deus durante um ano, depois do Rema. Além do Rema, a Escola de Missões, que é o nosso xodozinho, que é uma escola que está voltada para treinar tanto missionários como ministros a se tornarem cada vez mais aptos
a pregar as boas novas, independente da região geográfica, assim como propagar essa visão missionária por onde for e na sua igreja local também, como a gente mostrou aqui. Quantos objetivos tem uma Secretaria de Missões e como a Secretaria de Missões é importante para a igreja local. Muitas pessoas acabam achando que servir na Secretaria de Missões precisa ter chamado para as nações específicas. Não, basta você estar disponível em servir. E eu te encorajo, se você não está servindo em algum departamento ou se você está discernindo se você pode estar servindo em outro departamento, Secretaria de Missões é um bom lugar para que você possa estar entrando em contato com o pastor e se disponibilizar em estar envolvido com esse tema também. Exatamente. Então, cada escola tem o seu propósito. Você chega no Centro de Treinamento Bíblico Rema, você fica, uau, essa é a palavra. Você vai para a escola de ministro e fala, au, vamos aqui, a integridade, o caráter sendo diluído. E você chega na escola de missões e você fica, nossa, esse é o coração de Deus. Vidas. Então, cada escola tem a sua finalidade, a sua função. Caso você tenha direção, pergunta ao Espírito Santo como, quando, onde. Amém? Amém? E a gente finaliza esse momento de compartilhar tudo aquilo que a gente está recebendo. A gente é muito grato por estar desfrutando dessa oportunidade de receber tanto da vida de cada uma dessas pessoas que passam lá e abrir o nosso olhar e reconhecer. Existe uma missão de Deus. Que Jesus pegou para si e veio cumprir essa missão com excelência. Amém. E deixando essa missão também com a gente, para a gente prosseguir. E eu acho muito legal porque na escola eles falam dessa frase de um missionário. Não se pergunte se missões são para você, mas qual é a minha parte em missões? Porque às vezes a gente pode pensar, não, eu não sou missionário. Não fui chamado para os confins da terra. Mas cada um tem parte na missão de Deus. Amém. Porque esse é o coração de Deus, e o nosso desejo é conhecer cada vez mais Ele, quanto mais os desejos do coração de Deus. Sim. Os filhos querem realizar esse desejo. Sim. Seja no trabalho, na escola, seja intencional na nossa vida. Amém? Sim. E Gálatas 2:20 fala que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É de fato a gente estar a cada dia sendo intencional em viver para Cristo. Não viver para a nossa própria vida, mas viver para Ele, porque tudo veio dEle, por meio dEle, e é para Ele, são todas as coisas. E tendo essa consciência, a gente pode concluir que fazemos parte da missão de Deus, conhecendo a Ele e tornando-o conhecido. Amém? Nós, como igreja, precisamos assumir a nossa missão. Orando, contribuindo e indo. Lembrando que tem a Jerusalém, lembrando que tem a Judéia, a Samaria e os confins da terra. Amém? Amém. Vocês receberam essa palavra de encorajamento? É uma palavra de encorajamento, irmãos. Possivelmente possa ter algumas informações ou muitas informações, mas eu acredito que o YouTube está disponível aí para você ouvir e reouvir novamente, para que você esteja se alimentando e aquecendo essa visão missionária de estar se envolvendo e desenvolvendo. Sim. A gente queria convidar o grupo de louvor para subir, porque, como a gente falou naquela frase, não é se eu faço parte da missão, mas é qual parte da missão que eu posso contribuir. Amém. Eu queria que a igreja tivesse o coração sensível para perguntar ao Senhor, Paizinho, o que eu devo fazer nessa missão? Se esse é seu coração, se é isso a intenção do nosso viver, me mostra qual é a missão que eu devo cumprir aqui na terra. Eu quero ser intencional nas minhas escolhas, no meu viver. Eu quero saber como contribuir, como ser um mordomo do Senhor. Como eu posso administrar o meu tempo, como eu posso administrar os meus recursos, os meus talentos, porque eu reconheço que tudo é para a sua glória. Essa vida que nós estamos vivendo aqui é passageira. Mas nós iremos nos encontrar com aquele que nos criou. Desde o ventre da nossa mãe nos gerou, conhecendo cada parte do íntimo do nosso ser. Aleluia. Pergunte ao Senhor, o Deus da missão, qual é a sua missão? Sim. Qual é a sua missão diária? Aquilo que você deve fazer, aquilo que você deve entregar, renunciar. Porque bem melhor são os planos de Deus do que os seus próprios planos. Aleluia. E viver uma vida com Deus é uma vida constante de conhecer o caráter dele. Ele é um ser infinito, que a gente bem pequenininho conhece só uma porção.
Mas quanto mais nós nos aventuramos em conhecer através do Espírito, através da palavra, através da oração, através de congregar, nós amamos o Senhor cada vez mais. Cada vez mais nós nos achegamos e reconhecemos: uau, Deus é um Deus de amor. Uau, Deus é um Deus que se tornou pequeno para se tornar grande no meu coração. O seu amor deve te levar à obediência de fazer qualquer coisa por Ele, porque Ele te amou da melhor forma possível. Entregue o seu melhor para Ele, os seus planos, os seus projetos. Pergunte como você pode ser intencional no seu dia a dia. Seja intencional a entregar tudo que você tem a Ele, porque Ele tem cuidado de você. Ele é um bom Pai, aquele que é digno de confiança, aquele que é digno do nosso viver, dos nossos estudos, do nosso tempo, porque é tudo para Ele, é tudo por Ele, tudo se resume nele. Nele existimos, nele nos movemos, nele nós somos. Sem Ele nada tem, nada podemos, de nada vale. Se não existir o amor, porque Deus é amor, de nada vale essa vida. Em vão juntam as coisas para que o vento possa levar. Mas uma vida construída no Senhor, uma vida construída na eternidade, essa permanecerá. Essa permanecerá. E é para a honra e é para a glória do Senhor Jesus. É tudo sobre Ele. É tudo para Ele. A nossa disposição é para Ele, é para servir o grande eu sou, digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Quem seríamos nós longe do nosso Criador? Aquele que nos fez com tamanha perfeição, que conhece cada cantinho do nosso ser. Ele só quer se relacionar com a sua criação e se fazer conhecido, para que cada um possa ter a mesma comunhão. A gente convida você a... Nós temos alguns minutos ainda. A de fato se render ao Senhor. A se colocar de pé, a se ajoelhar, ficar da forma como você possa intencionalmente, nesta noite, selar um compromisso com o Senhor. Senhor, eis-me aqui. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Oh Deus, eis-nos aqui. Se coloque diante do Senhor. Se conecte orando em outras línguas. Você vai receber daquilo que Ele quer de você. Ei, Senhor, Pai, eis-me aqui. O que o Senhor deseja que eu faça? Eis-me aqui para descobrir em Ti qual é a minha parte na Sua missão. Eis-me aqui, Senhor. Qual é o meu papel, Senhor? É ser enviado? Qual é o meu papel, Pai? É assumir a comissão de enviar? O papel de enviar, de fato me comprometer em oração, contribuindo, semeando, me comunicando, sendo intencional com o filho ou a filha de Deus que deixou os seus planos pessoais para cumprir e obedecer o seu chamado, independente da localidade. Eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer fazer com aquilo que eu tenho para disponibilizar, seja do meu tempo, dos meus recursos, seja da minha oração. Eis-me aqui, Senhor. Antes mesmo de nascermos, o Senhor planejou um propósito para cada um de nós, para cumprir o ide, indo por onde Ele quer que nós possamos ir, levando essas boas novas. Que boas novas são essas? Que o Senhor Jesus,
Ele morreu, Ele ressuscitou e hoje a gente pode celebrar a Santa Ceia até que Ele volte. Enquanto a gente pode celebrar esta mesa santa, com o pão, com o suco de uva representando o seu sangue, o pão representando o seu corpo, até que Ele volte, nós precisamos assumir a grande comissão. Eis-nos aqui, Senhor, não queremos ser negligentes, não queremos ser omissos. Eis-nos aqui para assumirmos essa missão do Senhor, essa missão que pulsa do seu coração, impacta as nossas vidas diariamente. Eis-nos aqui para ver a vida do perdido com compaixão, assim como Cristo via e se compadecia. Eis-nos aqui, Senhor, para sermos agentes transformadores de eternidade e não vivermos mais egoístas, mas disponíveis e humildes, com corações ensináveis, para tornar o Senhor conhecido, o seu amor conhecido. Cele esse compromisso com o Senhor nesta noite, como filho de Deus. A partir de hoje, Senhor, eu serei intencional no meu dia a dia, seja para evangelizar os meus colegas, os meus familiares, discipulando e apresentando a sua palavra, seja me comprometendo com aquele missionário ou com uma obra, um projeto que o Senhor direcionar para eu me comprometer e sendo constante nisso. Eis-me aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Aleluia. Eu quero ir para onde o Senhor quiser que eu vá. Eu quero fazer o que o Senhor quiser que eu faça. Eu quero falar o que o Senhor quiser que eu diga. Eu quero, Senhor, com a minha vida te louvar. Se apresente ao Senhor, se entregue ao Senhor como Cristo se entregou. Senhor, que não seja feita mais a minha vontade, mas a sua. Porque a sua vontade é boa, a sua vontade é perfeita, a sua vontade é agradável. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eu quero ser a sua extensão, sendo os seus pés aqui na terra e também as suas mãos. Eu quero ser sua extensão, sendo os seus pés aqui na terra e também as suas mãos. É sobre ir, contribuir, orar, nos disponibilizar diante de Ti, Pai. A nossa vida não nos pertence, nós pertencemos a Ti, porque nós fomos comprados com este sangue representado. E nós podemos celebrar a esta mesa até que o Senhor Jesus Cristo volte. E até que Ele volte, eis-nos aqui para sermos usados e vidas sejam alcançadas, Paizinho. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que neste mesmo espírito possamos fazer a transição para o pastor José Wellington. Que vocês sejam abençoados na prática da palavra.